Fiz o Ramadã por 30 dias e eu vou contar o que eu aprendi com isso. Primeiro, deixando claro o que é o Ramadã. O Ramadã, ele é uma prática muçulmana, da religião muçulmana, que é um jejum religioso. Então é um período que acontece todos os anos, dura 30 dias. Este ano aconteceu do dia 1 de março a 31 de março, então foi esse o período do Ramadã. O a data todo ano é calculado por um calendário lunar, então eu não sei qual é a data de cada ano, todo ano é diferente. Nesse ano foi do dia 1 ao 31 de março. E existem algumas regras a serem feitas durante o Ramadã. Primeiro, o Ramadã ele é um jejum, é como se fosse uma purificação ou uma desintoxicação. Ele é referente àquele momento que, se eu não me engano, Maomé passou na montanha e recebeu as orientações lá na caverna, sei lá, de Alá, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com Jesus quando ele passa pelo deserto, e aí a gente tem o período ali da quaresma, que as pessoas ficam com algumas restrições alimentares também no catolicismo. Na religião muçulmana é referente a Maomé e é o Ramadã, onde durante 30 dias vai fazer esse jejum, que ele funciona de qual forma? Você não pode comer, beber ou fazer qualquer atividade sexual o quanto há sol. Então você tem duas refeições. Você faz uma refeição chamada suhur e uma refeição chamada iftar. O suhur é o café da manhã e o iftar é a janta. Porém, o suhur ele tem que ser comido antes do sol nascer. Então, aqui, por exemplo, o sol nasce mais ou menos 5 horas, 5 e meia. Em alguns dias no final do Ramadã, pela estação aqui, que é outono, o quanto lá é primavera, porque é o contrário, né, outro lado do mundo. Basicamente, foi amanhecendo um pouquinho mais tarde todos os dias, porque março é a virada para o outono. Então, no final já estava amanhecendo ali 6, 6 e 5, 6 e 10, por aí. Mas basicamente o que eu estava fazendo? Eu estava acordando às 4h20 da manhã. No meu primeiro Ramadã, ele aconteceu um pouco mais cedo, ou seja, ali por fevereiro, alguma coisa assim, até março. E aí eu precisei acordar mais cedo ainda, então eu acordava às 4. Nesse eu acordei às 4h20, aí eu me alongava, escovava os dentes, ia no banheiro, ia logo preparar o café da manhã e comer. 5 horas, 5h15 da manhã, eu já tinha comido meu suhur. Ou seja, eu acordava às 4h20 da manhã, para 5 horas já estar comendo ou ter comido minha refeição. Então, aqui eu comia e tomava água, e aí eu não podia nem comer, nem tomar água, nem nada, não podia comer nada, nem tomar água, e nem fazer atividade sexual, até o pôr do sol, que estava se pondo mais ou menos 7h30. Aí no final do Ramadã já estava se pondo perto das 7, mas mais ou menos 7h30. Então eu comia às 4 e pouca, quase 5 da manhã, e depois eu comia novamente e tomava água novamente lá pelas 19h30, 20 horas. Então é um período de mais ou menos 14 para 15 horas sem comer e sem beber nada. E também referente à atividade sexual, ela só pode ser feita durante a noite com parceira sexual que está no relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho uma namorada, eu poderia praticar essa atividade sexual com ela. Mas, por exemplo, quem está solteiro, você pode praticar atividade sexual durante os 30 dias do Ramadã com uma ficante, com uma pessoa da balada? Não pode. Você pode se masturbar? Não pode. Você pode ver pornografia? Não pode. Para mim, essas coisas são razoavelmente fáceis. No primeiro Ramadã que eu fiz foi mais difícil, porque eu ainda não tinha largado totalmente esses hábitos. Mas dessa vez eu já larguei, então foi bem mais fácil essa parte sexual do Ramadã. Mas a parte da alimentação e de não poder tomar água é um pouco mais difícil realmente. A única coisa que eu precisei parar para poder enfrentar o Ramadã é que eu precisei parar de fazer academia. Eu tentei, mas simplesmente eu não conseguia encaixar para ir treinar de manhã e eu acabava, meu horário de treino era geralmente ali de tarde, final da tarde. E eu tava com muita fome nesse horário e aí eu não conseguia fazer força. Eu tentei, mas eu não tinha energia no corpo por falta de carboidrato mesmo, de calorias, para poder fazer força. Então eu tive que parar de fazer academia por causa do Ramadã. Tem gente que continua, eu não dei conta, então cada um acha a sua maneira de poder enfrentar.
Além disso, tem mais algumas regrinhas, como por exemplo, não pode mentir durante o Ramadã, não pode falar palavrão, não pode caluniar e xingar ninguém. E também o ideal, essa parte eu não cumpro, até porque eu não sou muçulmano, então eu estou fazendo Ramadã porque já já eu explico, mas eu não sou muçulmano, mas tem a parte ali das orações, que tem que fazer tais orações tantas vezes por dia em tais horários específicos durante o Ramadã. Essa parte eu pulo, mas todo o resto eu faço. Então eu passei esses 30 dias fazendo essas 14 a 15 horas de jejum acordado e acordando às 4h20 da manhã todos os dias. E agora eu mantenho o hábito de acordar às 4h20 porque eu já estava puxando esse hábito para trás. Eu tive alguns problemas que, devido a alguns compromissos da minha namorada, que eu tive que buscar ela e receber ela 1, 2 da manhã, e acabei acordando no outro dia 7 e pouco da manhã e cansado. Eu acabei atrasando muito meu horário de sono, e ali no mês antes do Ramadã, fevereiro, eu fui puxando o horário 15 minutos a cada 3 dias. Então, acordei 7h30, aí 7h30, 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 aí no quarto dia, 7h15. Aí 7h15, 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 aí no quarto dia, 7. 7, 7, 7, 7, no quarto dia, 6h45. Então, eu fui indo assim para ir puxando meu horário mais para cedo, e aí, graças ao Ramadã, eu consegui puxar ele para 4h20 e agora eu mantenho o horário das 4h20 para acordar, porque para mim ele funciona bem. Eu gosto de começar a trabalhar cedo. Agora, por que que eu faço o Ramadã se eu não sou muçulmano? Primeiro que eu não tenho religião específica nenhuma. Eu estudo e estudei sobre várias e eu gosto de incorporar todas as coisas que fazem sentido para mim. Então, por exemplo, eu tenho a crença nos espíritos, que eu venho do espiritismo, e na reencarnação. Eu tenho uma crença muito forte em Jesus, em vários princípios bíblicos. Eu tenho uma crença muito forte na meditação, na paz ali do budismo, porque essas coisas me agregam. Eu gosto da cosmologia do hinduísmo e eu faço Ramadã, que é muçulmano, e para mim tá tudo bem. Gosto do jeito que os judeus encaram as finanças e o dinheiro. Eu vou estudando um pouquinho de cada coisa e eu vou agregando aquilo que me serve e aquilo que não me serve, que para mim não presta, eu descarto, jogo fora, jogo no lixo, porque eu sou assim, tá tudo bem. Eu não tenho uma religião específica, eu acompanho várias, sigo várias, e eu faço aquilo que me é conveniente e que eu acredito ser bom, justo e honesto dentro da minha concepção de certo e errado de cada uma. Então tem algumas coisas que eu acho errado em algumas e tem outras coisas que eu acho certo em outras. E aí eu incorporo tudo que é de bom para mim e descarto o que é de ruim. Essa é a forma que eu encaro a religião. Então eu faço o Ramadã, primeiramente, porque ele é um desafio muito grande e muito difícil. E simplesmente por ser difícil, ele já me agrega muito. Por quê? Porque tem que acordar às 4h20 todos os dias, tem que comer uma refeição, sendo que eu acabei de comer antes de dormir, uma refeição pesadíssima, porque se eu passei 14 horas sem comer, eu tô com muita fome, então de noite eu vou comer pesado. Se eu como pesado de noite, eu vou ter um sono mais pesado e aí o meu sono vai ser de uma qualidade um pouco pior. Sim. E aí eu vou dormir às 8, 8h30, 9 horas no máximo para acordar às 4h20 e eu vou imediatamente ir comer. Então é uma coisa difícil e aí depois disso eu vou passar 14 horas sem comer. Então, várias vezes, namorado almoçando junto, família almoçando junto, alguém convida para ir comer fora, não pode vai comer alguma coisa no. As pessoas vão comer no almoço, eu tenho que ver todo mundo almoçar e eu não posso almoçar. Então, essas coisas elas são complicadas e faz com que exija muita disciplina, força de vontade e autocontrole para poder passar por um Ramadã. E simplesmente por ser difícil e exigir essas coisas, ao cumprir um desafio, que é muito mais fácil do que se tu tentar fazer essas coisas sozinho, fazer elas num desafio, porque o desafio ele tem um tempo limitado. Então eu não vou acordar às 4h20, talvez eu acorde para sempre, mas eu não vou acordar às 4h20 para sempre, pelo menos agora. Se eu quiser acordar às 6, eu não sou obrigado a acordar às 4h20 porque senão eu fico sem comer. Não, eu posso acordar às 6. Então, são coisas que não comer, não tomar água, esse autocontrole, autocontrole dos impulsos sexuais também, essas coisas, elas são
difíceis, mas por ser um tempo limitado, é mais fácil. E assim, ao encarar o difícil com um facilitador, eu consigo superá-lo, e ao superar esse difícil, faz com que eu desenvolva essas habilidades. Então, acordar às 4h20 e fazer jejum, controlar os impulsos, é difícil, sim. Mas num desafio de apenas 30 dias é mais fácil. Fazendo o desafio de 30 dias, automaticamente tu vai ter criado a memória de acordar às 4h20, de fazer jejum, de controlar os impulsos. Então, agora tu desenvolveu essa habilidade, porque tu aproveitou o desafio para facilitar essas coisas e ao fazer essas coisas tu desenvolveu essas habilidades e agora tu tem essas habilidades para usar para qualquer outra coisa que tu quiser. Então, agora não tem mais como eu dizer que eu não sou disciplinado e que eu não tenho autocontrole, porque eu encarei um Ramadã. Então, para qualquer coisa, seja treinar, dieta, trabalho, estudo, que precisar de disciplina ou de autocontrole, os cachorros estão latindo muito hoje. Que precisar de disciplina ou de autocontrole, eu sei que eu consigo, porque eu encarei um Ramadã. E isso me prova que eu tenho essa capacidade. Outro motivo do porquê eu faço isso é porque, para mim, o Ramadã e esses rituais de purificação espiritual, eles têm um significado muito forte, porque para mim eles realmente, eu acredito que eles têm um significado e um propósito maior da espiritualidade, de uma energia que faz com que quando tu tá encarando esses momentos de purificação, eu já fiz retiro, eu já fiz mauna. Mauna, para quem não sabe, é o silêncio absoluto. Então tu não pode se comunicar de nenhuma forma. E eu já fiz um retiro com 3 dias de mauna e sempre que eu encaro algum desses desafios espirituais, eu acabo passando por um processo. O que seria um processo? Um processo é um momento da sua vida em que alguma coisa chave começa a mudar e a se transmutar e a virar algo diferente. E às vezes isso significa o nascimento de alguma coisa nova e às vezes significa a morte de alguma coisa. No meu primeiro Ramadã, a mudança que eu passei ela foi muito fortemente conectada com a alimentação. Porque além de estar fazendo jejum, eu aproveitei o Ramadã e eu estudei sobre nutrição e sobre culinária. Eu aprendi como seria mais ou menos uma alimentação saudável e como cozinhar. E eu comecei a preparar marmitas. Então, sim, eu estava estudando sobre comida, estava vendo aula de culinária e estava cozinhando estando em jejum. Então foi um momento onde o jejum ele foi mais pesado para mim do que na segunda vez. A primeira vez foi mais pesada, mas foi uma mudança muito grande para minha alimentação. Foi um momento também que eu estudei sobre treino e depois eu acabei estudando um pouquinho mais sobre inglês para poder ler inglês. Mas foi esse momento em que a minha alimentação mudou, foi uma virada de chave. Então, pensa que eu não só entrei no Ramadã e jejum. Eu saí de uma alimentação não tão saudável, entrei no jejum, ou seja, realmente purificou meu corpo na questão da alimentação. E junto com isso, ao sair do Ramadã, minha alimentação era outra coisa completamente diferente do que era antes do Ramadã. Porque eu estudei sobre nutrição e sobre culinária, eu preparei marmitas, eu organizei toda uma estrutura para me alimentar de forma saudável com legume, com fruta, com carboidrato e proteína, tudo em proporção certinha para o meu peso, não sei o quê. Então, eu saí de 8 para 80, graças ao Ramadã. Então, pensa que eu entrei no Ramadã tendo uma alimentação e eu saí com outra. Então, a mudança no meu corpo, na minha saúde, na minha produtividade foi estrondosa do primeiro Ramadã. E nesse segundo, essa parte do jejum não foi tão profunda. E o que começou a passar por transformações pesadíssimas e muito diferentes foi meu relacionamento. Ele começou a se transmutar. Teve vários quesitos no meu relacionamento que começaram a se transmutar. Teve brigas, teve conflitos, teve acordos, teve conversas importantes. E nesse momento, ele está muito melhor do que era antes. Muito melhor do que era antes. O relacionamento que estava antes do Ramadã
e imediatamente após o Ramadã são outros relacionamentos completamente diferentes. Então eu acredito que quando a gente encara esses processos espirituais, seja um Ramadã, seja uma quaresma, seja uma dieta específica, seja um retiro, seja uma prática de Mauna, seja um desafio de meditação, eu acredito que mudanças muito grandes acontecem na nossa vida nesses períodos, porque a gente se conecta com um momento de purificação espiritual e parece que a espiritualidade entende que tu está conectado com isso nesse momento, tu está se dedicando para isso, e eles fazem com que alguma coisa mude, alguma coisa aconteça, porque, tipo, parece que você estar se dedicando para algo espiritual, meio que, ó, estou dando para vocês espiritualidade. E eles, ah, beleza, tu tá dando? Então toma aqui alguma coisa em troca. E aí eles te dão alguma coisa positiva. Eu acredito muito que essas coisas espirituais têm esse poder. E basicamente é por uma soma desses fatores de passar por um processo, encarar um desafio difícil e, ao mesmo tempo, desenvolver várias características, atributos e virtudes grandiosas graças a um desafio. E é por isso que eu faço Ramadã. E eu não estou fazendo esse vídeo à toa só para falar da minha experiência, porque eu quero falar uma coisa importante para ti. Eu quero te convidar para fazer um Ramadã. Primeiro eu vou esclarecer algumas coisas aqui, tá? Olha só, presta atenção. Crianças não precisam, velhos não precisam, mulheres grávidas não precisam, pessoas que estejam doentes não precisam e pessoas que estejam viajando não precisam fazer. Por quê? Porque em qualquer uma dessas situações é muito difícil passar pelo jejum. Se tu tá doente, tu precisa da energia da comida. Se tu tá grávida, tu não pode ficar em jejum porque isso vai atrapalhar. Se tu tá viajando, isso aí pode ser muito difícil para ti por causa dos horários, fuso horário que muda, e às vezes tu tem dificuldade de encontrar um lugar para comer no horário certo, porque não tem nada aberto nesses horários muito cedo. Enfim, e se tu é criança e velho, a tua biologia, fisiologia vai se enfraquecer muito encarando esses jejuns pesados. Então, é mais uma coisa para pessoas que não estão nessas condições para poderem fazer. Tu pode fazer um Ramadã dentro do período antes do próximo Ramadã. Então, digamos que estamos em 2025 e o próximo Ramadã de 2026, que o 2025 já acabou. 2026, digamos que seja em fevereiro que começa. Então, esse dia 1 de fevereiro começa e o Ramadã são 30 dias. Então, caso tu comece dia 1 de janeiro, tu terminaria dia 31 de janeiro. Então, terminaria ele antes de começar o de fevereiro. Significa que você pode fazer o Ramadã até o dia 1 de janeiro, digamos. Então, tu tem dentro desse ano ainda a possibilidade de começar um Ramadã e fazer se tu quiser. Mas eu não quero te convidar para fazer esse ano. Eu quero te convidar para realmente fazer um Ramadã junto comigo. Quero que tu faça um Ramadã junto comigo no próximo ano, em 2026, na data certinha, de acordo com o calendário lunar muçulmano lá. Então, eu quero que no próximo ano tu faça um Ramadã junto comigo. E como é que a gente vai fazer para fazer isso juntos? Então, eu estou criando um grupo de networking para homens que estão em busca de desenvolvimento pessoal. Então, se o Ramadã ele fez algum sentido para ti, de acordo com o que eu falei, seja no intuito de passar um processo espiritual, de fazer uma coisa espiritual, ou seja no intuito de desenvolver disciplina, autocontrole e essas características que vão te tornar uma pessoa melhor e mais forte para conseguir construir outros hábitos depois, se essas coisas te interessam, então o Ramadã vai ser muito bom para ti. E por isso eu estou criando um grupo, que é um grupo no WhatsApp mesmo, de networking e desenvolvimento pessoal para homens. E aqui na descrição eu vou deixar um formulário para tu preencher. E preenchendo esse formulário eu vou ver se tu vai ser aceito no grupo ou não. E aí, estando aceito no grupo, a gente vai poder fazer o Ramadã juntos no próximo ano. Porque a gente vai ter um grupo ali para controlar todo mundo, para fazer esse desafio juntos, para desenvolver mais disciplina, mais autocontrole, para desenvolver esse hábito de acordar cedo, para regular os horários da alimentação e do sono. Então, se tu quer fazer isso junto comigo no próximo ano, preenche esse formulário aqui, preenche esse formulário,
para entrar nesse grupo para a gente poder fazer isso juntos. E é claro, vários outros desafios. Eu, por exemplo, pretendo começar um desafio de 21 dias sem usar as redes sociais para nada que não seja postar, ou seja, sem consumir conteúdo. Eu ainda não escolhi a data para começar esse desafio, mas vai ser em breve, tá? Então, vai ter vários desafios para fortalecer essas coisas positivas entre nós homens. E se tu quer participar, clica aqui no link da descrição e preenche esse formulário. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.